sexto ano, tudo bem? Bom, vamos começar então mais uma aulinha de ciências, tá? Hoje nós vamos falar sobre misturas de substâncias. Quando a gente fala de misturas de substâncias, a primeira coisa que nós temos que saber é que essas misturas são formadas por elementos químicos, tá? E o que são elementos químicos? Tudo que está presente no meio ambiente. O oxigênio é um elemento químico, o magnésio é um elemento químico, o carbono, a água, os minerais que estão no solo, tá? Tudo isso são elementos químicos. Onde nós encontramos descrito todos os elementos químicos que existem na natureza? Na tabela periódica. Lá no nono ano, vocês vão estudar ciências químicas, tá? E aí a gente vai conhecer um pouquinho da tabela periódica dos elementos que compõem a tabela, tá? Por enquanto, vocês só têm que saber o quê? Que os elementos químicos estão presentes e fazem parte da natureza e do nosso dia a dia, tá? Inclusive, nós não sobrevivemos sem um elemento químico essencial, a água. Não sobrevivemos sem um elemento químico essencial, o oxigênio, certo? Tá. Feito isso, vamos lá para a página 152, onde vai falar um pouquinho sobre os elementos químicos e as substâncias químicas, tá? Nessa página, a gente vai falar um pouquinho das propriedades da matéria, tá? O que são propriedades da matéria? São as características dessa matéria. É o que confere a identidade da matéria, tá bom? Então, assim, todos os objetos ao nosso redor são formados por diversos tipos de materiais, tá? E esses materiais são constituídos por matéria. Mas o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que é constituído por átomos, tá? Que são estruturas minúsculas que compõem os elementos químicos. E toda essa matéria, toda ela, ocupa um lugar no espaço. Isso por quê? Porque ela tem massa, tá? Então, a matéria, ela está presente na natureza nos diferentes elementos químicos que nós temos aí, tá? Todo tipo de matéria tem propriedades comuns. Entre elas, nós vamos estudar agora massa, volume e densidade, tá? Vamos começar estudando, então, massa. Massa de um objeto está relacionada à quantidade de material que constitui esse elemento. Então, a massa é a quantidade de matéria que esse elemento compõe, tá? Então, assim, quando você sobe na balança, você está medindo a sua massa. Então, quando você sobe na balança lá, e na balança marca 30 quilos, 30 quilogramas, isso é a quantidade de matéria que compõe o seu corpo, isso é a massa, tá? Então, quando você sobe na balança, você não está vendo o seu peso. Quando você sobe na balança, você está medindo a quantidade de matéria que existe no seu organismo. E isso sim é a massa. Opa, prof, mas o que é o peso então? O peso, ele está relacionado com a força da gravidade, tá? Então, essa força da gravidade, quando atua sobre a massa, aí é resultante no peso, tá? Então, lá na balança, a gente não mede o peso, a gente mede a massa. E o que é massa mesmo? Então escrevam lá. Massa é a quantidade de matéria existente em qualquer tipo de objeto, ou ser humano, ou ser vivo, tá? Então, tudo que tem matéria, toda a matéria que constitui um corpo é a massa, certo? Ótimo. Agora que a gente já sabe o que é massa, que é a quantidade de matéria de um corpo, a gente vai ver um pouquinho do volume. E o que é o volume? O volume corresponde ao espaço que esse corpo ocupa, tá? Pra gente saber o volume que a gente... pra gente estudar um pouquinho de volume, vou citar um exemplo bem simples. Quando você pula na piscina, sai uma grande quantidade de água, não sai? Então, aquela água que sai é exatamente o volume que o seu corpo vai ocupar dentro da piscina, tá? Então, o volume, ele é o espaço que o corpo ocupa, tá? E uma coisa que é bastante interessante, jamais dois corpos conseguem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Por quê?
cada corpo, cada objeto, cada ser vivo ocupa um espaço específico no planeta Terra, tá? Então, se eu tô sentada nessa cadeira aqui, ninguém consegue sentar na mesma cadeira, no mesmo lugar ao mesmo tempo que eu, tá? Porque eu tenho a minha massa e eu ocupo o meu espaço, assim como vocês, tá bom? Bom, então a gente utiliza a balança para medir a massa. E aí a gente utiliza... uma coisa que é legal a gente saber. Se eu pegar 1 quilo de algodão e 1 quilo de chumbo, quem tem maior massa? E aí, hein? Quero ver o que vocês vão me responder depois que vocês assistirem essa videoaula. Quem tem maior massa? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? E outra pergunta. Quem tem maior volume? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Então, vamos analisar o que a prof está perguntando aí, tá bom? Então, 1 quilograma de qualquer material, vocês conseguem medir num instrumento chamado balança, tá? Ótimo. Continuando, a próxima propriedade que nós vamos estudar é a densidade, tá? E o que é a densidade? A densidade é uma grandeza, uma propriedade que vai relacionar as duas que a gente estudou agora, que é massa e volume, tá? Então, a densidade, ela vai fazer a relação entre a massa e o volume de um corpo. E para isso, a gente tem uma fórmula. A densidade é igual a massa dividido pelo volume, tá? Conforme a prof vai explicando, vai aparecer aí para vocês a fórmula da densidade, tá bom? Então, a densidade, ela é diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional ao volume. Ou seja, quanto maior a massa, maior será a densidade. E quanto maior o volume, menor será a densidade. Quando a gente pensa em densidade, vocês têm que pensar assim, ó. Vamos pensar em 2 objetos bem simples para vocês fazerem a análise. Água e isopor. Cada um desses objetos tem uma densidade diferente, tá? A água tem densidade igual a 1. O isopor tem uma densidade de mais ou menos 0,5, tá? Então, quando eu coloco água e isopor no mesmo recipiente, vocês observam que o isopor boia. Por quê? Porque ele tem uma densidade menor do que a água. Agora, quando a gente coloca qualquer outro... se eu pegar também uma misturinha que é bem fácil de vocês observarem. Se eu pegar uma mistura entre água e óleo, a água tem densidade igual a 1, que eu falei pra vocês, não é? O óleo tem densidade igual a 0,8, por isso que ele fica sob a água, tá? Porque ele é menos denso do que a água. Então, massa, densidade e volume são conceitos universais, válidos para qualquer objeto ou ser vivo, tá? Dessa forma, eles não podem ser utilizados para diferenciar 2 corpos ou materiais. Para tanto, é necessário analisar as propriedades específicas da matéria, como o brilho, a dureza, maleabilidade, que variam entre as diversas substâncias, tá? Então, massa, volume e densidade é propriedade geral da matéria. Todas as matérias têm essas 3 características e não serve para diferenciá-la, mas o brilho, a dureza, a maleabilidade, isso sim a gente consegue diferenciar uma matéria da outra. Tranquilo? Então, agora a prof vai falar um pouquinho para vocês sobre os elementos e as substâncias químicas, tá? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre os elementos e as substâncias químicas, tá? Se você quiser acompanhar a prof na apostila, eu acho isso bem bacana, eu tô na página 153, tá? Então, os materiais, eles podem ser constituídos por substâncias químicas ou por uma mistura delas, tá? Então, a gente pode ter um material constituído só por um elemento químico, como é o caso do oxigênio. O gás oxigênio ele é composto por 2 átomos de oxigênio. Ou uma misturinha,
tá? Como é o caso da água mineral. Na água mineral, a gente tem a água, mais um monte de minerais envolvidos nela. Aí a gente tá falando de uma mistura, tá? As propriedades da substância química se mantêm independente da sua origem ou modo de obtenção. Por quê? Porque ele é composto por um único elemento. Um exemplo é o ouro, tá? O ouro, se eu extraio ele aqui no Brasil ou se eu extrair ele lá na Austrália, o ouro continua sendo o ouro, porque ele é composto só por um elemento químico, tá? Agora, no caso das misturas de substâncias químicas, elas vão variar dependendo da sua fonte e o modo de obtenção. Um exemplo é a água mineral. A água mineral que a gente colhe em uma fonte não é igual à água mineral que a gente colhe em outra fonte. Por quê? Depende dos minérios daquela região, tá? Uma substância química ela pode ser classificada de duas maneiras: simples ou composta, tá? As substâncias simples, elas são formadas por um único elemento químico. É o exemplo que eu falei para vocês do oxigênio. Vou colocar uma imagem aí para vocês, tá? Já as substâncias compostas são formadas por dois ou mais elementos químicos. Uma substância composta que a gente pode citar no nosso dia a dia é o açúcar, a glicose, que ela é composta por carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Então, é uma substância composta por 3 tipos de elementos químicos. Entendido? Ótimo. Então, quando a gente fala de substância simples e substância composta, a gente tem que pensar nos elementos químicos que eu falei para vocês que existem, todos eles descritos na tabela periódica, tá bom? O gás oxigênio do ar atmosférico é uma substância química simples, formada por um único elemento químico, que é o átomo de oxigênio. O gás ozônio também é uma substância formada pelo mesmo átomo de oxigênio, mas combinado em 3 átomos. O oxigênio gasoso que a gente respira tem 2 átomos de oxigênio. Já o ozônio, que forma a nossa camada de ozônio, tem 3 átomos de oxigênio. Mas os 2 ainda são substâncias simples. Por quê? São formados só por um tipo de elemento químico. Já a água é uma substância composta. Por quê? A água, vocês conhecem a fórmula dela, né? H2O. Então, ela é uma misturinha entre hidrogênio e oxigênio. Ela é formada por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Por isso que ela é uma substância composta, tá? Agora, na página 154, tem alguns exemplos aí numa tabelinha que tem aí para vocês, ó, que mostra, na página 153, exemplos de substâncias simples e substâncias compostas. Ah lá, a água é uma substância composta, formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. O sal de cozinha, ele é composto, porque é formado por um átomo de sódio e um átomo de cloro. O ferro já é uma substância simples, porque é formada só pelo um elemento, que é o ferro. O oxigênio, lá ó, o ozônio, é formado só pelo átomo de oxigênio, 3 átomos de oxigênio, então é simples, certo? Então, os elementos químicos que constituem todas as substâncias que conhecemos, eles estão, todos eles descritos lá na nossa tabelinha periódica, tá? Com o passar dos anos, os químicos foram descobrindo e descrevendo os elementos químicos encontrados na natureza, que são denominados de elementos naturais. Com o avanço da ciência e da tecnologia, os químicos também puderam sintetizar em laboratório alguns elementos não encontrados na natureza, que são o que a gente denomina de elementos químicos artificiais. Por que é artificial? Porque a gente não tem ele naturalmente no meio ambiente, tá? Atualmente, a gente conhece um total de 118 elementos químicos, tá? Que eles estão todos reunidos lá na nossa famosa tabela periódica, tá? Então, aqui vocês têm a imagem da tabela periódica de vocês, que está descrevendo todos os elementos químicos, tá? Essa organização,
ela é resultado de inúmeras tentativas de posicionar os elementos químicos de acordo com uma ordem, tá? Dentre os pesquisadores que contribuíram para a criação dessa tabela periódica, o que teve maior destaque é um que se chama Dmitry Mendeleev, que ele elaborou uma tabela com 63 elementos conhecidos na época, tá? E deixou espaços para os elementos que poderiam ser descobertos depois. E o agrupou de acordo com as suas propriedades, com as suas características químicas e físicas semelhantes. Apesar de parecer um número pequeno, tá? A gente pode fazer infinitas combinações entre os 118 elementos químicos existentes nessa tabela periódica. E de acordo com essas combinações, surgem substâncias diferentes, as que estão distribuídas no nosso planeta Terra, tá? Cada elemento é único e tem propriedades específicas que os diferencia um dos outros, tá? Então, você pode observar na tabela que cada elemento é representado por um símbolo e por uma ou duas letras, tá? Vamos ver alguns exemplos aí que a gente tem. Olha lá, ó, o ferro. O ferro é representado pela letrinha F maiúsculo e E minúsculo. O oxigênio é representado só pela letrinha O. O hidrogênio é representado pela letrinha H. O ouro pela letrinha A maiúsculo e U minúsculo. E assim por diante, tá? Então, todos esses elementos estão bem distribuídos e bem organizados em um único lugar que a gente chama de tabela periódica. Tá ok? Entendido? Se ficou dúvida, se vocês não entenderam, vocês vão me procurar lá no WhatsApp, certo? E não esqueçam da pergunta que a prof fez na aula, tá? 1 kg de chumbo e 1 kg de algodão, qual tem maior massa? Certo? Bom, continuando, eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre tipos de misturas. Nós temos as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas, tá? O que nós vamos falar então primeiro? A maior parte da matéria-prima utilizada nas indústrias encontra-se misturada a outras substâncias que podem ser obtidas pela mineração, tá? Existem minas a céu aberto e minas subterrâneas em todos os continentes. Embora a mineração seja necessária à vida contemporânea, já que muitos bens utilizados são produzidos a partir dos minérios, essa atividade gera inúmeros impactos ambientais e sociais, tá? Após o desmatamento e retirada do solo das rochas da região explorada, o ambiente pode pode não voltar à sua condição original. Além disso, o trabalho na mineração é considerado um dos mais perigosos e insalubres que existem no planeta Terra, tá? Então, é um dos empregos que pode provocar maior danos à saúde humana é a mineração, tá? Já que os minérios estão sujeitos, os mineiros estão sujeitos a riscos como desabamento e problemas de saúde em razão do contato com substâncias tóxicas, por isso que é tão insalubre, tá? Insalubre é algo que não é saudável, que provoca danos à saúde desse mineiro, tá bom? Após a implantação de leis ambientais, os trabalhistas tiveram as suas condições de trabalho um pouco melhoradas, tá? No entanto, ainda há muito a ser feito nessa área, especialmente em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, tá? No Brasil, o estado de Minas Gerais apresenta destaque em relação às atividades de mineração no país, e inclusive é nesse estado que tem tantos acidentes com aquelas barragens de mineração, né? Recentemente a gente teve um acidente horrível ali em Mariana, né? Então vamos falar um pouquinho das misturas de substâncias, tá? Quando a gente estuda misturas, a gente tem que lembrar de algo que a gente já viu, que é o estado físico de cada um. O que é o estado físico mesmo? Nós temos 3 importantes: estado sólido, estado líquido e estado gasoso, né?
Esses 3 estados determinam também as características desse material, tá? E outra característica importante também a gente falar é sobre a solubilidade de seus componentes. Ou seja, o que é essa solubilidade? Numa mistura, a gente tem 2 substâncias. Uma que eu chamo de solvente e a outra que eu chamo de soluto. O solvente é algo que dissolve o soluto. Se o solvente não é capaz de dissolver o soluto, eu falo que ele é insolúvel, tá? E se o solvente é capaz de dissolver o soluto, eu falo que ele é solúvel. Isso é solubilidade. Mas, prof, me dá um exemplo, então. Dou um exemplo para você. Ó, eu vou pegar água e sal, tá? A água é o que eu chamo de solvente e o sal é o que eu chamo de soluto. O sal, ele se dissolve na água, então eu falo que o sal é solúvel em água, tá? Aí eu vou pegar outro exemplo para vocês. Vou pegar água e óleo, tá? O óleo não se dissolve na água. Então, eu falo que o óleo, ele é insolúvel na água. Então, o meu soluto não é capaz de se dissolver no meu solvente, certo? Tá. Entretanto, uma mistura, ela pode se distinguir de acordo com a sua solubilidade, formando diferentes fases. Quando eu tenho uma misturinha em que o soluto é solúvel no solvente, como é o caso do sal e da água, a gente vai formar um tipo de substância. A gente vai formar uma mistura homogênea, porque fica só uma fase. Tenta aí na sua casa, pega um copo com água e coloca uma colherzinha de sal, dissolve ele. Você não consegue mais diferenciar o sal da água. Então, você tem uma mistura homogênea. Por quê? Porque formou uma única fase, tá? Você não consegue mais diferenciar o sal da água. Agora, se você fizer o contrário que eu disse pra você, se você pegar o óleo e colocar na água, misturar e deixar quietinho, você vai ver que vai formar 2 fases. Então, aí vai formar uma mistura heterogênea, tá? Então, vamos retomar. Uma mistura homogênea é aquela em que a gente tem uma única fase. O aspecto visual é formado por uma única fase. Enquanto que uma mistura heterogênea, os componentes dela não se misturam, são imiscíveis, tá? E aí, então, forma 2 ou mais fases, dependendo do número de componentes que se encontram nessa mistura, tá? Enquanto eu tô explicando, vai aparecer para vocês aí os exemplos, as imagenzinhas aí em cima, tá bom? Espero que tenham compreendido.